E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, tamo junto aqui para mais um vídeo do canal, mais um vídeo de redes para concurso, tá? Hoje a gente vai conhecer os modelos de referência OSI e TCP/IP, uma aula introdutória sobre isso. Vamos conhecer quais são as camadas, vamos passar rapidamente sobre a função de cada camada dessa, conhecer alguns protocolos que operam nessas camadas, para só então a gente começar a resolver aquelas nossas questões de concurso marotas, certo? Mas antes da gente passar para o vídeo de resolução de concurso, eu peço aquele like, pô, deixa um like aí no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, né? Às quintas-feiras sempre tem redes para concurso aqui no canal, mas os nossos vídeos são terças, quintas e sábados com as outras séries do canal. Beleza, gente? Vamos lá, vamos conhecer o conceito de hoje. Bom, vamos lá, vamos conhecer aqui o conceito de hoje, tá? Hoje a gente vai falar dos modelos de referência, né? Vamos falar do modelo OSI e do modelo TCP/IP, né? As suas diferenças, né? Para a gente poder usar esse conceito para resolver algumas questões de concurso, tá? Esse é um conceito que eu diria que se vai cair redes, vai cair alguma coisa sobre isso, tá? Isso aí é muito comum, muito mesmo. Então vamos lá, vamos conhecer os dois modelos. Ó. O modelo OSI, né, que vem de Open System Interconnection, né, e o modelo TCP/IP, que é uma conjunção de dois protocolos que compõem essa pilha, né, que a gente chama essa arquitetura, que é o Transmission Control Protocol e o Internet Protocol, são dois modelos de referência para redes de computadores. Tá? Eles fornecem uma descrição abstrata de como as redes funcionam, dividindo elas em camadas. Entendam mais ou menos assim, né? Antes da gente ter as redes como a gente conhece hoje, a gente não existia no mercado, na indústria, nenhuma forma de padronizar tecnologias, né? Então, essa ISO aí, né, que propôs o modelo OSI, né? Ela foi a primeira a apresentar um modelo que servisse de referência para a construção de protocolos, tecnologias para que computadores pudessem se comunicar independente de fabricantes. Então esses modelos vieram para isso, para padronizar as redes. Antes disso, gente, cada fabricante construía as suas tecnologias e eram completamente incompatíveis, tá? Então a ideia desses modelos é fazer com que todo mundo fale a mesma regra, digamos assim. Como é que eles fizeram para que isso funcionasse de fato? Eles dividiram toda a problemática de conectar computadores em rede em camadas, como se fossem setores de uma empresa, né? Onde cada camada é responsável por uma parte dessa conexão de computadores em rede, desde a descrição de propriedades elétricas até a formatação de protocolos, até a própria aplicação em si, tá? Então tudo é descrito nesses modelos de referência, tá? O modelo OSI ele é bem mais abrangente do que o modelo TCP/IP e ele envolve 7 camadas. Eu vou já falar delas aqui, né? Física, enlace, transporte, rede, transporte. A gente vai falar dessas camadas já já. O TCP/IP ele é um modelo de referência que diminui essa quantidade de camadas, ele é um modelo mais simplificado, mas é um modelo adotado, né? Há quem fale que o modelo OSI é o modelo teórico, né? E o TCP/IP é o modelo prático, né? Porque o TCP/IP é a referência para a internet, né? A internet se baseia nessa arquitetura TCP/IP, fazendo com que todas as redes que derivam disso aí sejam compatíveis com a internet. Então o TCP/IP é o modelo prático, enquanto o OSI é o modelo teórico das coisas, tá? Mas o TCP/IP veio do OSI. Então essas são as camadas da pilha OSI, né? Do modelo de referência OSI. A camada física, né, responsável pelo transporte dos dados brutos pela rede. O que são os dados brutos? Os dados brutos são os bits, né? Então a camada física é responsável por fazer com que 0 e 1 saia da origem e chegue ao destino sem problemas, certo? Então, as propriedades elétricas, termos de modulação, coisas desse tipo, né, propriedades mecânicas também, são ditas na camada física. Já a camada de enlace é responsável por garantir que os dados transmitidos de forma confiável entre dois hosts adjacentes, ou seja, é a camada de enlace que controla
a comunicação por dispositivos que compartilham o mesmo meio de difusão, digamos assim, a mesma rede, tá? Então, quando eu falo mesma rede física, né, eles estão conectados ali, competindo por aquele meio de transmissão. A camada de rede, essa aqui é a camada de enlace, a camada de rede, ela é responsável por encaminhar dados entre hosts que não estão diretamente conectados, certo? Então, é a camada de rede que faz as rotas, tá? O papel de roteamento é feito aqui, né? O protocolo IP, ele se encaixa nessa camada, né? É um protocolo carro-chefe da camada de rede. A camada de transporte é responsável por estabelecer uma conexão entre dois hosts e garantir que os dados sejam entregues na ordem correta, né? A gente viu até na última aula de redes para concurso, a gente falando do TCP e o UDP, né? Que são os protocolos mais famosos dessa camada de transporte, né? São os protagonistas do nível de transporte. A camada de sessão é responsável por gerenciar a comunicação entre dois hosts, incluindo o estabelecimento e encerramento de sessões, né? Fazer com que aplicações consigam estabelecer sessões de comunicação. A camada de apresentação, também conhecida como camada de tradução, ela é responsável por formatar os dados para que possam ser compreendidos, né? Ela define uma sintaxe, uma linguagem comum, né, entre emissor e receptor para que eles se entendam. E a camada de aplicação é responsável por fornecer serviços aos aplicativos de usuários, como e-mail, navegação web e transferência de arquivos. Então é a camada final da pilha OSI. Toda comunicação começa aqui, né? Se você observar da hora que o pacote chega até o pacote chegar na aplicação em si, e isso vai subindo as camadas até chegar na camada de aplicação, que é a aplicação de fato, né? Então, os dados sobem assim quando são recebidos, tá? E quando são enviados é o contrário. Depois a gente vai falar desse processo em outra aula, que é o processo de encapsulamento e desencapsulamento, transmissão e recepção, né? A princípio eu queria dar só uma visão geral de camadas. Então aqui, ó, vamos ver aqui as camadas da pilha OSI e pilha TCP/IP. A pilha OSI tem 7 camadas: a camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação, como eu disse agora há pouco, tá? O TCP/IP, que é esse segundo aqui, ele simplificou mais as coisas. Como é que ele fez? Ele uniu sessão, apresentação e aplicação, certo? E formou uma única camada na pilha TCP/IP, que é chamada de camada de aplicação lá, tá? A camada de aplicação da pilha TCP/IP, ela engloba a sessão, apresentação e aplicação do OSI. A camada de transporte é a única que tem mesma função e mesmo nome, né? Nos dois modelos, tá? Os protocolos são os mesmos, né? A camada de rede da pilha OSI é conhecida como camada de internet da pilha TCP/IP, e as camadas enlace e física, né, da pilha OSI se uniram formando a camada de acesso à rede, ou camada de interface com a rede também, é conhecida desse jeito, tá? Na pilha TCP/IP. É desse jeito. Na prática é a mesma coisa, tá? Mas o TCP/IP simplificou mais o processo, tá? Como eu disse ali agora há pouco. Então, né, aqui mais uma vez mostrando aqui a diferença dos modelos, né, o mesmo slide lá anterior, a mesma figura bem parecida, né, mostrando alguns protocolos para que vocês já comecem a se ambientizar. Por exemplo, protocolos da camada de aplicação, protocolo de transferência de arquivos, protocolo de transferência de e-mail, né, o SMTP, Telnet, né, um protocolo antigo para acesso remoto, o HTTP, o HTTPS são protocolos de nível de aplicação. Da camada de transporte, como eu disse para vocês, os protagonistas são o TCP e o UDP, né? Tema da aula passada de redes para concurso. Da camada de internet, né? O carro-chefe é o IP, tá? E da camada de acesso à rede ou interface com a rede, protocolos como o Ethernet estão vigentes aí, tá? Não se assustem não com esse monte de protocolo aí, porque isso aqui é uma visão geral ainda do modelo de camadas, tá? Em aulas posteriores a gente vai estudar esses protocolos para poder facilitar o entendimento disso, tá? E você vai entender porque que eles se encaixam em cada camada dessa, quando a gente vê qual é a função de cada camada mais a fundo, tá? Os livros de rede de computadores, livros grossos aí, até alguns até com milhares de páginas, abordam o funcionamento dessas camadas. Então eles gastam centenas de páginas de conceito para explicar o funcionamento dessas camadas. Então não se assustem, tá? O que eu quero que vocês saibam hoje, que existem dois modelos de referência, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Um tem 7 camadas, o outro tem 4, certo? Com isso, saibam listar as camadas. Só com isso aí, você já vai conseguir acertar algumas coisas de questões de concurso. Quer ver? Vamos lá. Separei a primeira questão aqui, ó. Primeira questão de 2015 dizia o seguinte.
A, B, C, D. Acho que são só de D mesmo. É uma questão lá do órgão TRE do Maranhão, né? 2015, dizia o seguinte, ó. Analise as afirmativas abaixo com relação ao modelo OSI e arquitetura TCP/IP. Certo? Vamos lá, vamos fazer aqui o julgamento dos itens, tá? A arquitetura TCP/IP possui as camadas de interface com a rede, internet, camada 1, né? Interface com a rede, internet, camada 2, transporte, camada 3 e aplicação, camada 4. Beleza, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro, né? Vamos ver a segunda afirmação. As camadas de seção, apresentação e aplicação do modelo OSI estão relacionadas à camada de aplicação da pilha TCP/IP. Verdadeiro. As três últimas camadas do OSI, como eu vi lá atrás, formam a camada de aplicação da pilha TCP/IP. Certíssimo. Vamos ver aqui, ó. A camada de transporte faz a transferência de dados fim a fim utilizando os protocolos TCP e UDP, até tema da aula passada, né? Mas eu acabei falando novamente aqui de novo. Então isso aqui também é verdade. Ela é a camada fim a fim e utiliza os protocolos UDP e TCP. Até agora tudo verdadeiro, né? Quarta, o modelo OSI possui 7 camadas. Ok. As camadas 1 e 2 do modelo estão relacionadas com a camada de interface com a rede do protocolo TCP/IP. Verdadeiro também, né? Então é tudo verdadeiro aí, viu? São 4 alternativas, né? Então assinale a alternativa que indica o total de afirmativas corretas. Ora, letra A, as 4 estão corretas, tá? Todas as 4 estão corretas. Vamos lá, mais uma. Essa daqui de 2014, ela tem até a letra E, né? A banca aqui, VUNESP, o órgão TJ do Pará, né? Vamos lá. A arquitetura TCP/IP utiliza para prover os serviços de internet, a arquitetura TCP/IP utilizada para prover os serviços da internet é centrada nos protocolos TCP e IP. Beleza. Inclusive dá nome ao modelo, né? TCP/IP. Nessa arquitetura de 4 camadas, os protocolos TCP e IP pertencem respectivamente às camadas. Vamos lá. A camada 1 é a camada de interface com a rede. A camada 2 é a camada de internet. A camada 2, o IP está aqui, certo? A camada 3 é a camada de transporte, né? O TCP está aqui. E a camada 4 é a camada de aplicação. Então, ele fala aqui, ó, os protocolos TCP, camada 3, e IP, camada 2, né? Como é respectivamente, né? Nessa ordem, TCP e IP é 3 e 2. 3 e 2 é a letra E. Letra E, 3 e 2. Então, pertencem respectivamente às camadas 3 e 2, certo? Vamos lá. Questão 3 aqui, ó. De 2019, né? Universidade Federal do Maranhão aí. Diz o seguinte: comparando-se as arquiteturas TCP/IP e OSI, marque V para verdadeiro e F para falso. Logo após, escolha a opção que contém a sequência correta. Vamos lá, é para aquele de julgar de novo, né? De julgar itens. Vamos lá, primeiro aqui. As camadas de seção, apresentação e aplicação do modelo OSI correspondem à camada de aplicação da arquitetura TCP/IP. Ora, verdadeiro, né? Caiu até na questão anterior aí, essa mesma afirmação. O modelo TCP/IP é conceitual, enquanto o modelo OSI é real e utilizado na prática. É o inverso, eu falei lá atrás, quando eu estava explicando os modelos, né? Então isso aqui é falso. É o contrário, o TCP/IP que é o modelo real, que é utilizado na prática, enquanto o OSI é o modelo teórico, né? Conceitual, tá invertido aí, tá? É o TCP/IP que é o prático. O terceiro, a camada de rede do modelo OSI é chamada de camada de host, rede no modelo TCP/IP. Não, a camada de rede do modelo OSI é chamada de camada de internet no modelo TCP/IP. Então isso aqui tá falso, tá? Vamos lá. As duas camadas inferiores do modelo OSI são chamadas de camada de interface de redes no TCP/IP. Opa, verdadeiro, né? A camada de interface de rede é conhecida no modelo TCP/IP, ele se relaciona diretamente com as camadas físicas e enlace, que são as duas camadas inferiores do modelo OSI. Certíssimo, tá? Vamos lá.
A camada de transporte é funcionalmente similar nos dois modelos, perfeito, é a única camada que tem mesmo nome e mesma função. Verdadeiro também, né? Falei lá atrás, mesmo nome e mesma função. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra D de dado, certo? Certo? Essa daqui era um pouco mais complexa, mas dava para matar, viu? Vamos lá, vamos ver a quarta questão e última de hoje. Ela dizia o seguinte, ó, a respeito dos modelos de rede OSI, TCP/IP, analise as afirmativas abaixo. É novamente de julgar itens, né? Vamos julgar aqui os itens, tem até a letra E. De 2019 também, certo? Cadê o mouse? Está aqui. Então, a respeito dos modelos de rede OSI, TCP/IP, analise as afirmativas abaixo. Ambos os modelos são divididos em camadas, sendo que o modelo OSI possui 7 e o modelo TCP/IP apenas 4. Essa aqui está verdadeira. Né? Viu que como só sabendo a quantidade de camadas já acerta alguma coisa? Um tem 7 e o outro tem 4. Apenas o TCP/IP possui uma camada transporte, pois o OSI, a camada equivalente, se chama transmissão. É falso, não existe nem camada de transmissão em nenhum dos dois modelos, certo? Então essa aqui é falsa. Um dos motivos para o modelo TCP/IP possuir menos camadas que o OSI é o fato de unir os conceitos das camadas de apresentação e seção na camada de aplicação. Né? Na verdade, não é bem isso. Né? Ele fala o seguinte, ó, um dos motivos para o modelo TCP/IP possuir menos camada que o modelo OSI é o fato de unir os conceitos das camadas de apresentação e seção na camada de aplicação. Veja bem, certo? O modelo TCP/IP tem uma camada de aplicação, e essa camada de aplicação inclui do OSI o que a camada de apresentação e seção fazem, certo? Elas fazem essas duas coisas. Só que ele também inclui o de aplicação dele também, né? Tá um pouco até meio dúbio aqui, né? Mas eu diria que está certo, porque observem comigo. Ele está dizendo o seguinte, a aplicação do TCP/IP inclui, além da própria aplicação, apresentação e seção. É isso que a questão está dizendo, tá? Então eu julgaria aqui como verdadeiro 1 e 3, né? Então aqui, ó, letra A, ó, 1 e 3, certo? Entenda, vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Um dos motivos para o TCP/IP possuir menos camada que o OSI é o fato de unir os conceitos das camadas de apresentação e seção na camada de aplicação. É verdade, pô. Né? Ambas têm camada de aplicação, só que no TCP/IP a camada de aplicação engloba também a apresentação e seção, certo? Então, certamente é 1 e 3 as alternativas corretas, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Hoje a gente conheceu aí os modelos de referência OSI e TCP/IP, né? Vimos aí mais 4 questões de concurso, tá? E vimos que esse conceito aparece bastante em provas de concurso. Quer ver, vocês se deem o trabalho de darem uma olhada aí das últimas provas de concurso. Se estiver relacionado rede no edital como conteúdo programático, certamente vai aparecer alguma questão sobre esses modelos de referência, tá? A gente deve ver mais coisas sobre eles ainda. Isso aqui é só o começo do negócio. A gente ainda precisa estudar mais a fundo o funcionamento de cada camada dessa, né? Alguns protocolos cabem uma aula só para eles. E a gente vai aos poucos aumentando a nossa bagagem de conhecimento de redes. Beleza, gente? Obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui. Se não deu um like lá no início, dá agora. Se não se inscreveu, se inscreve. Deixa um comentário que a gente se vê certamente no próximo vídeo. Beleza, gente? Um abraço.